E ele não tem qualquer interesse na educação para a transformação. Que a transformação, para ele, significa o dano, o prejuízo. A transformação para esse modelo significa a perda. E ele não tem interesse, portanto, nessa transformação. O que propõe essa orientação capitalista nessa perspectiva? Notem, desde o berço, a criança é preparada, ela é educada para viver o capitalismo, para viver esse modelo. A criança aprende lá na sua origem, lá nos seus primeiros anos, que alguns de nós nascem para a riqueza e outros nascem para a pobreza. A criança aprende nesse modelo, desde os primeiros anos, que existe o branco, que existe o negro. Aprende que o branco é superior ao negro. Os dados de hoje demonstram exatamente essa situação cruel em que se põe a sociedade brasileira. Ora, a eficiência social, a eficiência da sociedade nesse modelo é medida pelo lucro, é medida exclusivamente pelo crescimento econômico. O capitalismo, ele concentra a riqueza, ele acumula a riqueza. E vejam o sucesso no modelo capitalista, no plano social. Aquele que se apresenta como bem-sucedido é aquele que se enriquece, aquele que acumula. Mas não é só. O capitalismo, ele leva à apropriação também do saber. O saber é próprio de alguns. A tecnologia é detida pelos grandes capitais. O mundo gira não mais em torno dos recursos monetários. Isso é bobagem. Aí a experiência americana. É uma sociedade quebrada economicamente, mas ela detém 56% da tecnologia mundial. Os credores não podem prescindir desse devedor. Não pela dívida em si, mas pelo seu poder. O poder efetivamente de dominação que ele exerce sobre os demais. Porque ele detém o saber. E o saber é o verdadeiro patrimônio na humanidade. Vejam, todas essas questões levam a uma dicotomia em relação à proposta constitucional. Como eu posso pensar numa sociedade livre, justa e solidária, quando na verdade a realização de cada um é que é o grande objetivo, é que é o grande interesse que realmente conduz às políticas públicas. Notem mais, como eu posso pensar numa sociedade desenvolvida se toda a concepção capitalista é no sentido de que desenvolvimento é crescimento econômico. Desde os governos militares sempre se pensou no desenvolvimento como sendo um modelo próprio, como fosse exclusivamente o crescimento econômico. O Brasil chegou num dado momento à condição de 8ª economia do mundo ocidental. E ao mesmo tempo era o 178º país mais miserável do mundo, só atrás de Bangladesh e Serra Leoa à época.
isso na década de 80. Desenvolvimento, Celso Furtado insistia nisso, é outra coisa, é promover o sentimento igualitário na sociedade. Desenvolvimento é crescimento econômico, mas não é só crescimento econômico, é crescimento econômico com justa distribuição dessa riqueza produzida, desse crescimento. Notem, um modelo que concentra riqueza, um modelo que sustenta a liberdade absoluta de se apropriar, ele nega a superação das desigualdades, que é um dos objetivos do artigo 3º da Constituição que eu acabo de mencionar a vocês. E mais, ele estimula o preconceito. Basta comparar os dados, os elementos que estão disponíveis nos jornais de grande circulação. Tudo isso nos leva a uma conclusão, que Dom Mauro Morelli, um bispo da Igreja Católica, de há muito vem, pelo qual vem clamando. Diz Dom Mauro Morelli que nós temos dois Brasis: o Brasil dos que são, dos que têm e dos que podem, e o Brasil dos que não são, não têm e não podem. E aí acrescento eu, para os primeiros nós temos as leis civis para proteger seus patrimônios, suas famílias, seus direitos, suas expectativas. E para os segundos nós temos as leis penais para colocá-los na prisão quando eles se insurgem, quando se rebelam contra esse estado de coisas. Pois bem, os movimentos sociais no Brasil estão exatamente nesse segundo grupo. O que se busca hoje é exatamente calá-los. E por quê? Por uma razão muito simples. Vejam, a educação para transformar não vem das escolas, porque aquele que ensina na escola, ele também está mal formado ou deformado por esse modelo que eu acabo de mencionar. Os movimentos sociais, no entanto, ensinam, educam, na sua radicalidade muitas vezes, na sua disputa, na sua clamação, eles buscam justamente educar, e por isso eles incomodam. Eu espero que os estudantes de direito desta universidade, conscientes, se levantem contra esse estado de coisas.